Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, esse evangelho ele possui algumas camadas e são bem interessantes. A primeira de todas elas é o fato de Jesus estar no norte da Terra Santa, na verdade, ultrapassando as fronteiras da Terra Santa. Em território pagão, nós sabemos que a relação entre judeus e pagãos não era uma relação muito amigável. Portanto, eles evitavam contato entre si, porque eles consideravam os pagãos, os judeus consideravam os pagãos como traidores, cachorros, adoravam outros deuses, estavam longe da verdade. Sendo assim, não tinha o porquê de relação entre si. O exorcismo que Jesus faz hoje a uma menina, a uma filha daquela mulher, à distância, Jesus passando pela estrada e a menina em casa, Jesus realiza esse prodígio porque é Deus. E a palavra de Deus, eu já disse isso algumas vezes aqui, é palavra operante. Quando ele ordena, as coisas são feitas, e assim foi na criação. Jesus não necessitou de ir até a casa dessa mulher, ir lá e expulsar o demônio da menina. Mas acontece que houve uma certa resistência da parte de Jesus, porque ele tinha uma missão para cumprir. Ele foi enviado primeiramente aos filhos de Israel. Foi enviado primeiro ao povo eleito. O que Jesus estava fazendo num território pagão? Estava ali como missionário, estava ali como quem iria exercer a sua missão de Salvador, já demonstrando, apontando para o que nós vimos no domingo da Epifania, a manifestação da salvação como algo universal, abrangente a todas as criaturas, e não a um grupo específico. Quando aquela mulher suplica que Jesus cure a sua filha, Jesus resiste. Eis aqui uma outra camada. E eu já expliquei. Porque ele veio primeiro para o povo eleito. E ele até age com dureza. Para quem acha que Jesus é só paz e amor, Jesus aqui faz uma intervenção dura. Você acha que é justo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros? Jesus chamou a mulher de cachorra. Você acha justo isso? A ousadia e a humildade dessa mulher foi o que fez conquistar a graça. Ela foi ousada, mas ao mesmo tempo foi humilde. Tá bom, Senhor, eu sou uma cachorra, sei lá. Mas lembre-se que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu posso até não ser digna dessa graça. Essa graça pode estar sendo reservada para os eleitos.
Mas eu lhe peço que ao menos essa graça respingue em mim. O Senhor não precisa me dar ela toda. Mas se o Senhor me der pelo menos um pingo desta graça, já estarei satisfeita. Uma migalha dessa graça. Me conceda ao menos esta migalha. Foi isso que fez com que essa mulher fosse alcançada por esse milagre. Porque ela reconheceu quem ela era diante de Deus. E a primeira coisa que nós devemos fazer sempre é reconhecer quem nós somos diante de Deus. Nós não podemos ficar vivendo de fingimento. Será que nós somos nós sabemos quem de fato nós somos? Será que nós sabemos do que nós somos capazes? Será que nós sabemos de quais pecados nós somos capazes de cometer? A gente de fato se conhece? Porque para Deus agir em nós é preciso que nós nos conheçamos. Para que a gente aponte aonde está doente, aonde está ferido, é preciso que a gente conheça a doença, a ferida, para que Deus cure. Humildade não é a gente ficar se autodepreciando por aí. Ah, eu não presto. Ah, eu não vale nada. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Reconhecer as próprias qualidades é conhecimento de si mesmo. Se ninguém aqui é capaz de reconhecer as próprias capacidades, as próprias virtudes, eu aconselho fazer uma direção espiritual e até mesmo uma terapia. Ajuda. Ajuda e muito. É fundamental. Porque se eu não conhecer as minhas virtudes, as minhas capacidades positivas, como que eu vou ajudar a construir o reino de Deus? Pela ação do Espírito Santo. Quem constrói é o Espírito Santo, é claro. Nós somos instrumentos. Por isso a necessidade da gente saber sempre aonde a gente pode errar. Sim, Senhor, eu te traio, eu ando longe de ti, eu faço besteira, eu peco, eu erro. Eu não sou digno dessa graça. Eu não sou digno de tamanha graça, não sou digno de tamanha eleição. Eu sei que essa graça está reservada para aqueles que são justos e fiéis a ti. Mas sem a sua graça eu sou pior. Mas sem a sua ação na minha alma eu posso ser muito pior do que eu sou. Sem a sua ação direta no meu coração, Senhor, eu deixo de ser aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. É preciso ter humildade diante de Deus para alcançar as graças que Ele reserva. É preciso reconhecer quem somos. Deus não retém a sua graça para si mesmo, mas Deus dá de forma abundante para aqueles que se humilham diante dele. Quem se humilha será exaltado, assim disse o Senhor. Nós fomos eleitos na cruz. E o preço dessa eleição foi o sangue do Senhor. Por isso, a necessidade da gente observar sempre os passos que nós estamos dando, se são passos certeiros para alcançar o coração do Senhor, se são passos certeiros para alcançar a vida eterna, a salvação.
um exame de consciência eficaz. Se estivermos errando, Deus nos dá a oportunidade de voltar. Se estivermos acertando, Deus nos dá a graça de continuar acertando. Mas uma coisa que a gente nunca pode fazer é deixar de suplicar. Para encerrar, todas as vezes em que nos apresentarmos diante de Deus, nunca nos apresentemos como merecedores. Deus nunca age conforme merecimento. Deus não age por mérito. Deus age conforme a necessidade. E nós somos necessitados. E quando que a gente vai deixar de ser necessitado? No dia que a gente se encontrar com Ele, diante dEle, na vida eterna. Pronto. Mas enquanto houver respiro em nossos pulmões, seremos miseráveis, necessitados, homens e mulheres frágeis, que sempre suplicará a misericórdia do Senhor e a sua graça. Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e discernimento para traçar esse caminho com muita sinceridade interior. E que ao alcançar a graça do Senhor, que ela nos transforme e faça de nós povo eleito, povo santo, que caminha em busca da salvação. Amém.